Olá, bem-vindos ao canal Monitoria Universitária, eu sou Emerson Isidório e hoje nós vamos resolver o 11º exercício do segundo capítulo do livro de Mecânica Estática para Engenharia do autor Hitler. Vamos anunciado? Então, a força que atua no dente da engrenagem é de 20 libras. Decomponha a força nos componentes que atuam ao longo do eixo AA e do eixo BB. Então, você tem esta força aqui, né? Você tem esses eixos aqui, A até A, B até B, né? Parte dessa força F vai atuar aqui e parte dessa força F vai atuar aqui. Então, o que é necessário fazer aqui? Para eu calcular essas componentes, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar fazer a lei dos senos. Para fazer a lei dos senos, eu quero que você imagine a seguinte situação, tá? Imagine que você tem uma força F AA. Então, a força F AA. A força F atuando no eixo AA. Então, você tem essa força F aqui, ó, em azul, tá vendo? Espero que você esteja conseguindo ver que eu estou fazendo ela em azul aqui. Então, aqui você tem a força F no eixo AA. E aí eu vou fazer aqui em amarelo, espero que dê para ver aí que está em amarelo, a força F no eixo BB. Então, força F no eixo BB. Para que eu possa aplicar a lei dos senos aqui, muito importante é o quê? Aplicar aqui a lei do paralelogramo para que eu possa formar um triângulo aqui, tá? O que eu estou querendo dizer? Eu vou fazer a projeção dessa força AA aqui, tá vendo? Ó? Como que a gente faz a projeção para fazer o paralelogramo? Eu faço a projeção da força AA como um vetor paralelo a ele, né? Que ele se inicia no outro vetor que eu estou somando com ele, né? No caso, o vetor FBB. Então, eu vou fazer uma projeção dele aqui, ó. Uma linha imaginária aqui, tá vendo? Assim, ó. Por isso que eu estou fazendo aqui tracejado. Tá? Então, aqui, mas na inclinação aqui, tá? Na inclinação de AA. Então, vou fazer aqui uma projeção de AA aqui, tá? E aí eu vou fazer a projeção do vetor FBB e ele vai tocar aqui no outro vetor que está sendo somado com ele, que é o vetor FAA. Então, vou fazer um vetor paralelo aqui, ó, né? Espero que vocês consigam compreender isso, gente. Tá bom? Então, aqui eu posso dizer que é uma projeção, né, da força FAA, então é como se fosse a força FAA aqui. E aqui é como se fosse a força FBB. Aqui, né, e aqui a FAA. Então, veja, se eu tenho 60 graus aqui, ó, entre a força FAA e a força F resultante, então aqui também, entre essa projeção da força FAA e essa força F resultante, eu também vou ter os mesmos 60 graus. Por que eu estou fazendo isso? Porque a lei dos senos nos pede que nós conheçamos muito bem quais são os ângulos que estão envolvidos aqui, né? E agora, qual que é este ângulo aqui? Qual que seria este ângulo? Ora, dentro de um triângulo, a somatória dos ângulos internos, né? De um triângulo, ele vai ser sempre igual a 180 graus, né?
E aqui eu já tenho 80 com mais 60 já dá 140. Então, 140, né? Então eu vou fazer 180 menos 140. Que aí eu vou chegar a 40 graus. Então eu sei que aqui eu tenho um ângulo de 40 graus. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? Eu estou querendo mostrar que quando eu aplico a soma de vetores, né? Se eu for somar a força FAA com a força FBB, eu vou ter isso aqui, ó. Pego o vetor FAA, assim, tá vendo? Aqui, tá vendo? Depois, da extremidade dele, eu puxo a origem do FBB. Então, eu vou ter aqui a força FBB, tá vendo? Aqui em amarelo. Então, aqui é FBB. Aqui, FAA. Aqui, eu vou ter a força resultante das duas, né? A força F. É exatamente o que a gente tem aqui, gente. Tá vendo? Então, ó. Aí você só olha no desenho original. Entre a força F e a força FBB, eu tenho 80 graus. Então, este pedaço aqui é 80 graus. Entre a força FAA e F resultante, eu tenho 60 graus. Então, aqui, ó, eu vou ter 60 graus. E para fechar os 180 graus, eu vou ter mais 40 graus aqui. Será que ficou claro? Depois vocês deixam aí nos comentários. Eu sei que isso aqui é meio chatinho de fazer, né? Às vezes a gente tem um primeiro contato assim, fica meio perdido, né? Dessa vez eu não imaginei ele dentro de um quadrado, porque eu acho que ia complicar um pouco, porque por causa desses dois eixos aqui não estarem assim totalmente... eles não estão ortogonais, né? Eles não estão assim como se apresentam naturalmente, né? Então, nenhum dos dois, né? Nem esse aqui está na horizontal certinha, nem esse está na vertical. Então, eu quis demonstrar para vocês que fazer a lei do paralelogramo aqui é a melhor maneira para você determinar os ângulos, tá certo? Espero que esteja claro até o momento. Então, quais são as equações que eu vou ter aqui? Olha, eu tenho este ângulo aqui, né, de 40 graus. Este ângulo de 40 graus, ele vê qual aresta? Olha só, qual que é o campo de visão dele? Ele vê essa aresta aqui, ó, tá vendo? Então eu posso dizer assim, ó, que a força resultante, né, força F, sobre seno de 40 graus tem que ser igual ao quê? Por exemplo, vamos pegar a primeira força FAA, tem que ser igual à força FAA. Qual que é o ângulo que enxerga a força FAA? É o ângulo de 80, né? Se esse ângulo aqui fosse um olhinho, ele veria esta aresta aqui, né? Tá vendo? Então, sobre o seno de 80 graus. E também eu vou ter essa equação aqui, ó. Força F resultante sobre o seno de 40 graus. Ela tem que ser igual à força BB sobre... Qual que é o seno que eu vou usar? Qual que é o ângulo? Olha só, é o ângulo de 60, né? Se o ângulo de 60 fosse um olho, ele via essa aresta aqui, FBB, tá vendo? Ó? Daqui até aqui. Então, sobre seno de 60 graus. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar esse raciocínio aqui. Bom, vamos lá. Qualquer coisa vocês comentam aí as dúvidas. Então, você tem, aplicando aqui a equação, você tem 20 libras, né? Sobre, aqui para achar FAA, tá? Sobre o seno de 40. Isso tem que ser igual a FAA sobre seno de 80.
Então, FA ele vai ser igual a 20 vezes seno de 80 dividido para seno de 40 graus. Então, colocando isso na calculadora, nós vamos ter 20 vezes seno de 80 divididos pelos seno de 40. Então, aqui vai dar 30,64. 20 vezes seno de 80, isso, dividido pelo seno de 40. Então, aqui vai dar 30,64 libras. Agora, FBB. FBB vai ser igual, vamos lá. Então, eu vou ter 20 sobre seno de 40 igual a FBB sobre seno de 60. Então, FBB ele é igual a 20 vezes seno de 60 sobre seno de 40. Então, vamos ver quanto que isso dá. Então, 20 vezes seno de 60 dividido para seno de 40. Então, isso aqui vai dar 26,95. Então, FBB vai ser igual a 26,95 libras. Pois é isso, pessoal. Então, está resolvido aqui. Está calculado aqui as componentes. Espero que tenha ajudado. Eu sei que é um pouquinho complicado isso aqui de compreender, mas, né, refletindo um pouquinho sobre isso aqui, eu sei que vocês vão conseguir chegar a uma conclusão. E qualquer coisa, podem fazer perguntas aí nos comentários. Não deixe de dar seu like ou dislike. E nos vemos no próximo